Eu sei, sou mais forte, mas se cheguei até aqui eu tive alguém pra me ajudar. Mano, saudade, hein, mano. Ai, meu Deus. O que a época de infância não faz, né? Nostalgia pura. Bom, pessoal, vocês sabem que muitas vezes a gente acaba tendo que lidar com muitos animes ao mesmo tempo. Porque por temporada é uma quantidade enorme de animes e a gente tem que assistir todos e muitas vezes nem dá, ou às vezes a gente passa batido. Tipo, o anime é bom e a gente acaba não vendo e ele acaba passando. Ou às vezes a gente até assistiu, mas esqueceu da existência dele. E é isso que a gente vai falar hoje sobre animes bons que ficaram esquecidos no tempo, ou talvez até não tiveram o hype que merecia. A gente vai falar sobre alguns deles hoje, então já fica com a gente e bora começar esse vídeo que tá muito bom. Bom, gente, antes só queria deixar claro que aqui essa lista que eu fiz são sobre animes que eu gosto bastante e eu acho que não tem o hype necessário que deveriam ter ou não tiveram o hype que deveriam ter. Muitas vezes você pode até achar alguns animes dessa lista que você já assistiu e não acha até tão desconhecido assim, mas ao meu critério eu acho que não são tão hypados e também tão sim esquecidos. Eu vejo muita pouca gente comentando sobre eles hoje em dia, tá? Enfim, só para deixar claro mesmo. Agora vamos começar essa lista com Beton, rapaziada. Beton não é tão antigo assim, mas também não é tão hypado, né? Basicamente a gente conhece a história do nosso querido Ryota Sakamoto, né? Ele é um garoto desempregado e ele é muito especialista em um jogo chamado Beton. Na verdade, ele é um dos melhores jogadores do mundo, a gente já percebe nos primeiros episódios, né? É um jogo mortal. Basicamente, você tem que matar o seu adversário com bombas, né? Basicamente, o resumo desse jogo é tipo um Call of Duty, só que ao invés de tiro é bomba. Se é que vocês me entendem. E aí, de repente, ele acorda numa ilha deserta e descobre que vai ter que jogar esse jogo na vida real. É isso mesmo, rapaziada. Ele vai ter que matar as pessoas brutalmente com bombas para poder sobreviver a essa ilha misteriosa. Basicamente, implantar um jogo na vida real. É realmente muito interessante esse anime, muito dinâmico, tem muitas cenas de ação, tem cenas fortes que você precisa assistir, tem romance também importante a gente dizer que tem romance para desenvolver. E basicamente para você poder sair dessa ilha, você tem que coletar uma certa quantidade de chips meio da mão dos seus adversários. Eu acho que é coisa de 7, 6 chips por pessoa para você poder sair. Aí você coleta os 7 chips, aí chega um helicóptero e busca você, leva você embora de volta para o mundo real. Como que as pessoas foram parar aí? O porquê? Você só vai descobrir se você assistir. Então assista essa obra de arte que realmente para mim são coisa de 12, 13 episódios e é muito bom. 7、6、5、4、3。 Continuando essa lista, rapaziada, vamos para um que talvez seja o queridinho de muitas pessoas, mas que sim está esquecido pelo tempo. Esse é mais antigo, Zero no Tsukaima, é um pouco mais antigão, né? Ele é bem mais... o estilo assim do anime é bem mais antigo, estilo magia. E também é mais longo, bem mais longo do que Beton. A gente tem aí coisa de 4 temporadas para Zero no Tsukaima, mas eu tenho certeza que se você for alguém paciente ali, gostar de comédia, ação, romance, você vai sim gostar e vai assistir ele em coisa de uma semana talvez. Mas enfim, basicamente esse anime conta a história da nossa querida Louise, né? Uma garota de cabelos rosas que vive ali os seus dias escolares não tão bons assim, porque ela estuda numa escola de magia e meio que ela não consegue fazer boas magias, por isso ela é chamada de Zero, né? Apelidada de Zero pelas suas colegas carinhosamente fazendo bullying com ela. E aí tem um dia lá, ainda no primeiro episódio, que eles têm que invocar os seus animais de estimação, seus bichos de estimação. Que nem tem uma garota que invoca um de fogo, tem um que invoca um que vem debaixo da terra. E quando chega a nossa querida Louise, que tem dificuldade com magias, ela acaba invocando um garoto chamado Hiraga Saiko
para ser o seu familiar, né? E aí, deixando todos de cabeça aberta, ela também ficou bem irritada e aborrecida por ter invocado um humano. De repente, o Hiraga Saito, já tô dando spoiler para vocês, ele é do Japão, do nada ele parou lá misteriosamente no mundo de magia. E aí, a partir daí, ela tem que fazer o beijo, né, pra eles meio que... Pra começar o contrato, um beijo foi necessário, os dois se beijam e a partir daí eles vivem diversas aventuras. O Saito tem os seus poderes misteriosos, que aparece uma marca na mão dele, que vocês sabem, ele fica forte, aparecem muitas coisas pra resolver. Tem os pares românticos também e muitas coisas legais. Eu recomendo demais Zero no Tsukaima pra vocês. Você que curte comédia romântica, com aquela pitadinha de drama, você vai ter que ter paciência mais com a Luisa, porque ela é uma garota mais reclamona, é meio que uma tsundere. Então, pra vocês que gostam desse tipo de personagem, recomendo bastante pra vocês, tá? 何する気だよ。いいからじっとしてなさい。ちょっとな、おい、いや、ちょっとな、おい、Então vamos continuar essa lista, rapaziada. Esse agora com uma pegada um pouco mais sombria. Estamos falando de Satsuriko no Tenshi. Basicamente, esse conta a história de uma garota chamada Rachel Gardner, que ela acorda no porão de um prédio abandonado. E olha só que interessante, rapaziada. Lá ela encontra um cara chamado Isaac Foster. Dizem como vocês preferirem. Ele é um assassino brutalmente louco com uma foice. A gente conhece ele. E aí os dois fazem um pacto, né? Basicamente, a Rachel promete ajudar ele a sair desse prédio abandonado se ele a matar depois que os dois saírem. Realmente é uma promessa meio doida, né? Porque vocês vão entender assistindo o anime que a nossa personagem loira quer morrer. Então ela fala que se o nosso personagem Isaac matar ela ajuda ele a sair do prédio, porque mesmo tendo 13 anos, a especificada, ela é muito, mas muito inteligente. Então basicamente, ela é o cérebro e ele é a força, vamos dizer assim, tá, gente? Enfim, é um anime muito louco, acontecem diversas coisas, tem muitos psicopatas, eles têm que passar por diversos desafios, diversas provas, como se eles tivessem um prédio do Jigsaw, sabe? O Jigsaw dos Jogos Mortais. Meio que eles têm que passar por um monte de provas de sobrevivência para poder escapar de lá, e a Rachel vai ter que usar muito o seu cérebro, porque são muitas provas complicadas, rapaziada, de vida ou morte. Eles diversas vezes estão entre a vida e a morte, e a gente vai aproveitar esse anime para poder ver essas loucuras que acontecem. Então assiste, rapaziada, é um anime desconhecido, mas que tem uma pitada de mistério, tem uma pitadinha ali de terror e, acima de tudo, suspense, que é o que deixa a trama mais interessante ainda. Bom, vamos sair um pouco agora dessa pegada mais trevosa, vamos voltar para os romances. Agora o romance, sim, o foco central, principal dessa história. Estamos falando de Kimi ni Todoke, realmente é o anime da nossa querida Sawako Sadako, né, no caso, que a gente conhece que ela é uma garota bem tímida, né, ela é desajeitada, a gente vai ver durante a obra, mas que ela tem muita dificuldade de fazer amizades, porque a aparência dela e o nome dela a faz ser comparada com aquela garota de Oshamado, não sei se vocês já viram, a Sawako, Sadako, não sei. É porque eu sempre confundo o nome das duas, né? Porque é só uma letra ali, então fica meio confuso. Mas ela é muitas vezes comparada com aquela personagem de Oshamado, então todo mundo tem medo dela, fala que ela faz bruxaria, que ela é assustadora, que ela pode aparecer no espelho, enfim, todo mundo tem essas crendices idiotas sobre a nossa protagonista, por isso ela nunca teve muita facilidade de fazer amigos, pelo contrário. Mas tudo começa a mudar quando ela começa a ser meio que notada pelo nosso protagonista Kazehaya, que é o cara mais popular da escola, e ele começa a interagir com a nossa querida Sawako. Os dois começam a virar amigos, e a partir daí ela vê que o seu horizonte
Pode ficar maior, ela começa a desenvolver amizade com outras pessoas, o círculo social dela aumenta graças ao Kazehaya, e com o passar do tempo os dois vão sim desenvolvendo sentimentos um pelo outro. E eu não falo só de amizade, falo amorosos. E pra você saber se isso deu certo ou não, você precisa assistir, realmente uma trama muito interessante. Não foca apenas os dois, tem outros personagens ali secundários que são muito interessantes também, legais a gente acompanhar com o tempo, a história deles, a motivação é bem bacana. Então eu recomendo demais pra você. O estilo é um pouco mais antiguinho, são 2 temporadas, mas eu garanto pra você que se você é um cara que gosta de romance, mas aquele romance que enrola mais pra desenvolver, se você tem paciência, eu recomendo você assistir. Tem que ter paciência, não é aquele romance que desenvolve rápido. Pelo contrário, demora um pouco ali para as coisas acontecerem, mas quem sabe não acontece, né? É só você assistindo pra ver. Eu sempre achei que você nunca gostasse de mim. Que eu não gostasse? Não é nada disso. É que eu sempre sonhei em ser alegre que nem você. Eu sempre quis também poder... Sabe... Bom, pessoal, seguindo a nossa lista, agora o próximo é chinês, hein? Atenção, mas é legal. Não menospreze porque é chinês. Realmente é muito legal e não é muito conhecido. Estamos falando de Cupids Chocolate. Basicamente a gente conhece o nosso Yaoi, né, que é o nosso protagonista. E basicamente a vida dele vira de cabeça para baixo quando ele come um chocolate misterioso. E aí, no dia seguinte, ele acorda e percebe que tem várias garotas apaixonadas por ele, inclusive a ídolo da escola. Todas estão querendo ficar com o nosso protagonista. Mas não é o pior das coisas, ou melhor, né? Muitos gostariam de ter várias atrás de você. Enfim, voltando ao assunto do anime, a gente descobre que ele meio que tá numa maldição, né? Após comer esse chocolate. E pra tudo voltar ao normal, essas garotas voltarem ao normal, ele precisa fazer com que elas ajudem ele a realizar o seu maior desejo. E assim, com o tempo, elas vão voltando ao normal. Basicamente, essa é a história de Cupido de Chocolate. Gente, eu acho que esse é muito mais na prática do que propriamente a introdução dele. É mais interessante. Tem bastante comédia. As personagens o tempo todo atacando ele, mas é muito interessante, tem um desenvolvimento ali, tem muitos personagens legais. Realmente a minha predileta é essa daí que eu tô pondo na tela pra vocês, já vou logo dar um spoiler, acho que é Shueli o nome dela. Porém, é um anime interessante se você curte aquele personagem que fica correndo o tempo todo das waifus, né? Elas ficam atrás dele o tempo todo, mas acontece um monte de coisa e ele tá lá pra ajudar. Esse é o estilo de personagem. Se você gostar, eu recomendo bastante pra vocês. Se vocês gostam daquele personagem que ataca mais as garotas quando elas dão em cima dele, tipo o Basara de Shiminai Mao, aí eu não recomendo pra vocês. Mas é muito engraçado e é muito divertido pra você passar o tempo, eu recomendo demais pra vocês. 总算躲过去了，他们应该暂时找不到了。Bom, agora por último, rapaziada, e não menos importante, vamos pro anime mais legal desses 6. Já vou deixar claro que é o que eu mais gosto, que é o nosso querido Grand Cats Roar. É meio que magia e guerra, né? Esse anime é composto por esses dois componentes. E a gente conhece o nosso querido Theo, né? Um cavaleiro comum, ele é fraco, não tem poder, ele não tem nome, não tem territórios, não tem nada. Basicamente ele tá começando agora a ser um cavaleiro, não tem título. E aí, de repente, no meio do caminho, quando ele está indo, né, enfrentar os perigos dessas guerras, ele conhece uma maga chamada Siluca Meletes, que vai ser um anjo na vida dele, diga-se de passagem para quem já assistiu. E basicamente os dois se unem ali, fazem um contrato de que eles vão juntos escalar passo a passo nesse mundo de guerras para poder, enfim, trazer a paz mundial, acabar com todas esses entendimentos, essas guerras, tudo porque basicamente um enfrenta o outro em busca de poder. O poder dele se chama brasão, que eles têm tipo um brasão assim, e um vai matando o outro para conseguir o brasão, entendeu? O brasão do outro. Exemplo, vai, eu contra o João.
eu mato o João, pego o brasão dele, aí eu fico mais forte e consigo os territórios dele. Basicamente é isso. É por isso que tá esse caos aí no mundo de Granketsu War. E aí o nosso Theo e nossa Siluca se unem pra ir acabar com essa maldade. Se bem que o objetivo central do nosso Theo Cornero é meio que trazer paz pro seu vilarejo, que tem muitos problemas, e ele quer trazer paz pra lá. Esse é o objetivo principal dele. Porém, ele também quer trazer a paz pro mundo, e a Siluca Meletas basicamente vai ser o cérebro de tudo isso. 85% dos feitos que eles conseguem aí, que o Theo consegue, é graças a Siluca, que é uma maga extremamente estratégica e inteligente, a gente percebe perante a obra. Ela meio que reergueu, tirou ele de baixo e fez ele ser o cara mais conhecido, mais top de todos. Mano, realmente é uma loucura como a vida do Theo muda completamente depois que esse Luca aparece na vida dele. E você precisa assistir, porque é um anime muito bom. Só tem 24 episódios, tem muita coisa boa, tem muito personagem legal. E tem também romance, desenvolvimento. Rapaziada, mano, é tudo de boa. Esse anime eu sou apaixonado por ele. Ele tinha na Netflix até outros dias aí. Foi lá que eu assisti a primeira vez. Mano, eu já assisti milhares de vezes, eu não me canso. Toda vez, depois de uns 5, 6 meses, eu volto a assistir ele pra vocês verem o quão bom é. Então eu recomendo 100% pra você. Por favor, dá uma chance, rapaziada. Assiste 4 episódios. Se você não gostar, beleza. Mas eu duvido que você não goste assistindo 4 episódios. Só não flop ele, sabe? Tipo, nos 7 minutos iniciais. Porque aí você vai perder muita coisa boa. Vai por mim, assista. 夢が叶うより先に命がなくなりそうだよ。大丈夫です。私があなたのそばにいますから。Bom, pessoal, então essa foi a lista que a gente trouxe aí pra vocês de alguns animes desconhecidos que estão ficando mais parados no tempo. Poucas pessoas comentam hoje em dia, são animes que não são lembrados com muito carinho pela maioria das pessoas que assistem. Então, se eles não lembram, eu vou trazer pra vocês, porque eu gosto de todos eles, tá? Que eu passei a lista pra vocês, especificamente desse último, Granketsu War. Então, eu recomendo que vocês assistam. Se você não assistiu, dá uma chance, pô. Sua lista já tá grande mesmo, adiciona mais um aí. De repente, quando ela estiver esvaziando, você assiste e vem comentar aqui no canal o que você achou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, muito obrigado a vocês. E a gente volta no próximo vídeo pra comentar sobre o anime. É nóis!